Olá, alunos e alunas do Paraná, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar na aula 40, professor Paulo Brito aqui com vocês, e a gente vai continuar aqueles estudos, da população africana que foi trazida para o Brasil para ser escravizada lá no início do século XVI. Tá? Então a gente vai entender aí um pouco de onde essa população veio, de qual região da África esses africanos foram trazidos para o Brasil e as formas de resistência desses africanos aqui na economia colonial portuguesa na América. Então, na aula passada, a gente estudou as categorias, que a gente pôde categorizar esses escravos aqui no Brasil, esses africanos escravizados aqui no Brasil, a diferenciação e como que se organizava socialmente esses escravos. As tarefas que eles desempenhavam vai determinar a categoria em qual eles vão fazer parte, as imposições sociais e culturais dadas aos escravizados, uma vez que eles foram retirados do seu território e trazidos aqui para o Brasil para ser uma mão de obra escravizada. E em função das necessidades dos senhores do engenho, o que o senhor do engenho necessitava e como que essa população que vai ser escravizada vai atender às necessidades desse senhor de engenho. Então nós vimos nas últimas aulas essas categorias que eu posso trabalhar dentro da história. Os boçais, que eram os escravos que trabalhavam na lavoura, que geralmente não dominavam o idioma, os códigos de conduta, as convivências sociais estabelecidas aqui na colônia, na sociedade colonial. Os ladinos, que eram aqueles escravos, eram os escravos e escravas, que já aprenderam o idioma português, já sabiam os códigos de conduta, a convivência, então eles são destinados aos afazeres domésticos, as amas de leite, as mucamas e os escravos que trabalhavam dentro das casas dos senhores. Os escravos de ganho, que eram aqueles que comercializavam, geralmente vendiam determinados produtos nas feiras e parte dos lucros, ou a grande parte desses lucros, ficavam com o seu senhor. E os escravos de aluguel, que eram aqueles escravos que eram alugados para terceiros para desempenhar determinados serviços. Então isso a gente viu na aula anterior. O que a gente vai estudar nessa aula? A origem dos africanos, de qual região da África a grande maioria dos africanos que vieram para o Brasil, de qual era a região, o tráfico de escravos e a travessia do Atlântico, essa viagem entre a África e o Brasil, e a miscigenação que ocorreu com a entrada dos africanos aqui no Brasil e que vai permitir a miscigenação do povo brasileiro, não só na questão das etnias, mas na cultura, no idioma, e alguns hábitos que nós temos aqui no Brasil. Trago aqui para vocês a imagem de algumas pessoas, se você já ouviu falar no Zumbi dos Palmares, acredito que sim, que é o grande líder do Brasil colônia na luta contra a escravidão, O dia 20 de novembro, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, é o Dia Nacional da Consciência Negra, estabelecido por uma lei, a Lei 10.639. Aqui à direita de vocês eu trago uma personagem, uma mulher da história paranaense, que é a Enedina Marques Alves. Ela é a primeira engenheira civil negra do Brasil, se formou aqui na Universidade Federal do Paraná, venceu todos os obstáculos que uma mulher negra, pobre, poderia enfrentar na época dela para atingir o seu sonho e ter sido a primeira mulher negra. E trago outras personalidades, ali como Dandara, esposa de Zumbi, tanto Zumbi como Dandara têm os nomes escritos no livro de aço dos heróis da pátria, que fica lá em Brasília. Trago o grande escritor Machado de Assis, que também era negro, e a cantora Elza Soares, cantora do nosso tempo, que utiliza sua voz para falar, para lutar, para denunciar o racismo que ainda ocorre na sociedade brasileira. Então são algumas pessoas, algumas personalidades negras que eu trago para a gente fazer essa reflexão sobre a miscigenação que o povo brasileiro teve nesses seus 500 anos de história entre os portugueses, os índios e essa população negra. Então,
Me desculpem, a escravidão existe há milhares de anos, ela é um modo de produção. Então nós vimos também na aula anterior, né, que em outros momentos da história nós temos a escravidão. Nós vamos ter na história antiga em Roma, a gente vai ter no Egito, né, a gente vai ter em outros momentos da história, né? Moisés, quando liderou os judeus saindo do Egito, ele estava liderando os escravos que estavam, né, o povo judaico que era escravizado no Egito. Então, vamos pensar que a escravidão ela não é uma instituição que aconteceu ali no século XVI. Ela é um modo de produção que em outros tempos históricos ele já acontecia, né? Nas sociedades tradicionais africanas, a escravidão ela também acontecia mesmo antes da chegada dos portugueses. E ela podia acontecer através de 4 motivos principais. Através de guerras, em que a população, né, o povo que havia sido derrotado tornava-se escravo, através da fome, né? Então a fome provocava uma massa de pessoas pobres, famintas, que eram escravizadas nesse processo. Como punição judicial, então a pessoa foi punida em ser escravo, né? Ela vai passar uma parte da sua vida ou a sua vida como escravo. E até mesmo como penhora humana, né? Você dar a sua vida a alguém no sentido de trabalho por um empréstimo, né? Ou para pagar alguma dívida. Então você passa a ser propriedade, ser escravo de uma outra pessoa. Então, a escravidão já existia no continente africano, mesmo antes da chegada dos portugueses ali e a instituição do tráfico de escravos aqui para o Brasil. Tá? A guerra e tráfico no Atlântico. Então, no século XV, com a chegada dos portugueses à África, a época das grandes navegações, né, vão chegar aqui no Brasil em 1500 e também começam a conquistar a região da costa africana, né? A escravidão ela se avolumou, ela aumentou, né? E as guerras se multiplicaram. Os portugueses perceberam que a partir, se eles influenciassem essas guerras, os povos derrotados se tornariam escravos dos povos vencedores e ele conseguiria o acesso a essa mão de obra escrava de uma forma mais fácil, né? Os europeus, então, eles desejavam, né, esses escravos, e eles passam a incentivar esses conflitos no continente africano. Então, na África, começa essas guerras a acontecer com esse objetivo, de dominar alguns povos, de dominar algumas nações e escravizar esses povos para comercializá-los, então, com portugueses e outros europeus que fossem nesse comércio lá na África. Então, no século XVI, a gente tem esse início do tráfico de escravos vindo principalmente aqui para o Brasil. Então, relembrando com vocês, né? Aqui na América Portuguesa nós tivemos a forte presença dos jesuítas, da Companhia de Jesus, que veio para cá com o objetivo de catequizar os índios e expandir a fé católica. Nesse sentido, havia uma proibição de a escravização dos indígenas. Então, a alternativa que Portugal encontrou nesse momento foi iniciar o comércio de escravos da África para o Brasil. Então, isso a gente vai chamar desse tráfico atlântico. A gente vai buscar, né, Portugal vai buscar esses escravos lá na África e vai trazê-los, vendê-los e empregá-los aqui no Brasil como uma mão de obra escrava. Tá? Trago um quiz para vocês aqui. Então, a partir dos seus conhecimentos sobre a escravidão no continente africano, marque a alternativa correta. Apresento aqui as alternativas para vocês, vou deixar um tempo na tela. Quando voltar, a gente resolve junto esse exercício, tudo bem? Vamos lá, pessoal.
Pessoal, voltamos aqui, né? Antes da gente fazer a correção, vou dar aquele recadinho que vocês já sabem, né? O registro de frequência lá no Classroom, ele mudou. Você tem que clicar na atividade no link número 1, realiza a atividade obrigatória, pronto, né? Daí você envia a atividade, a sua presença está confirmada. Vamos aqui para a correção do quiz, né? Então, a partir dos seus conhecimentos sobre a escravidão no continente africano, marque a alternativa correta. Então, no século XV, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão ela aumentou, porque os portugueses passam a explorar essa escravidão como um comércio e trazer esses escravos para serem empregados como uma mão de obra escrava aqui no Brasil. Tudo bem? E aí, pessoal, de onde que vieram a maioria desses escravos, né? Eu trago aqui um mapa do continente africano para vocês, e em geografia vocês devem ter aprendido que a gente tem um processo de regionalização da África, né? Essa parte mais ao norte da África a gente chama de África do Norte, Maghreb, África Branca. Aqui ao sul a gente vai chamar de África Meridional. Aqui, né, a costa oeste da África, desculpe, a costa leste da África, e a maioria dos escravos que vieram para o Brasil vieram dessas regiões aqui, ó, da África Ocidental e da África Central. Um dos motivos de terem vindo dessa região é que essa parte do continente africano é voltada para o Brasil e a viagem seria menor, um menor tempo de viagem para os africanos que estavam nessa região aqui, de Angola, Costa do Marfim, Guiné, para trazê-los aqui para o Brasil. Então, quais regiões que esses africanos vieram para o Brasil? Da África Ocidental e da África Central. Tudo bem? Vamos fazer mais um quiz aqui, bem tranquilo esse quiz, a gente resolve ele junto quando a gente voltar no nosso período aqui, hein? De quais regiões africanas vieram a maioria dos negros para serem escravizados aqui no Brasil? Tempo para você responder essa atividade, gente.
Pessoal, voltamos aqui com a correção, né? Então aqui, ó, de quais regiões africanas vieram a maioria dos negros para serem escravizados no Brasil? Então a gente tem aqui as alternativas, vamos lá para a resposta. Bem tranquila essa atividade, né? A África Ocidental e a África Central são duas regiões da África mais próximas do Brasil. Como a gente vai ver que essa viagem, né, dos africanos para o Brasil não era uma viagem tão rápida e que provocou a morte de uma grande quantidade desses africanos, então trazê-los de uma região mais próxima faria uma viagem mais curta, tudo bem? Então, a entrada dos africanos no Brasil. A maioria dos africanos que entraram aqui no Brasil, da região Congo-Angolana, eles entraram pelo porto do Rio de Janeiro, tá? Que era um dos principais portos que nós tínhamos na época do período colonial. Enquanto durou o tráfico atlântico, o Rio de Janeiro foi o porto de maior entrada de escravos da América. Então nós vamos ter outros portos, né, aqui no Brasil deste período, inclusive no Nordeste, mas a principal porta de entrada desses africanos neste período era o porto do Rio de Janeiro. Eles eram, durante o século XVI, XVII, né, até o início do século XVIII, a região que eles eram destinadas era o Nordeste, né, principalmente ali onde nós vamos ter a produção de açúcar. Hoje, inclusive, Salvador tem a maior população de negros fora da África, né? Então, uma grande parte da população de Salvador é composta aí de ex-descendentes de escravos, de negros e negras. Mas a porta de entrada era a cidade do Rio de Janeiro. Os falantes da língua Kikongo, Kimbundu e Umbundu, que ainda são faladas na Angola, foram os maiores atingidos pelo tráfico de escravos aqui no Brasil. Vamos fazer uma atividade para refletir, vamos pensar juntos nessa atividade, né? A perda do nome na hora do embarque para o Brasil, o africano ele era batizado, ou seja, ele perdia o seu nome original e passava a ter um nome português. Para certos povos africanos, isso era o mais doloroso, pois em alguns lugares da África, o nome dado a uma pessoa tem um significado especial. O nome português, dado no batismo, devia ajudar a apagar a memória do africano de todo o seu passado, sua família, seus amigos e a sua língua, e o seu lugar de origem. E para você, o que significa substituir o seu nome? Então esses africanos, quando eles começavam, né, vinham para o Brasil, eles perdiam a sua identidade, né, perdiam o seu nome, a sua identidade cultural, e eles recebiam um nome português. O que significa essa substituição do nome? O que isso significaria para você? Vamos pensar, anote as suas reflexões e quando a gente voltar, a gente responde esse exercício juntos.
Pessoal, então, voltando aqui nas nossas atividades, quando esse negro ele partia para o Brasil para ser escravizado pelo português, ele acabava recebendo o nome de batismo português, né? E assim apagava-se a memória, né? Apagava a identidade. Daí eu pergunto, né, o que significaria substituir o seu nome, né, o seu nome, o seu sobrenome, toda essa herança identitária, familiar que você carrega, né? Então, assim, a gente precisa pensar na nossa identidade, né? Então, quando eu digo o meu nome, o meu sobrenome, eu tenho toda uma hereditariedade, né? A minha parentalidade, os meus avós, os meus bisavós, de onde eles vieram, né? O meu nome tem um significado, assim como o seu nome também tem um significado para você. Então, essa relação que se estabelece, né, com o outro e o que faz de você essa pessoa. Então vejam que as violências que os negros africanos que foram escravizados sofriam não era somente uma violência física, né? Era também uma violência cultural, era também uma violência com a sua identidade. Então a gente não pode pensar somente na violência física, né? Nesse apagamento das memórias, nesse apagamento dessas identidades. Inclusive, uma das práticas que se fazia quando esses negros chegavam aqui no Brasil eram misturar as diferentes etnias, os diferentes idiomas e separavam as famílias, né, para que eles não criassem vínculos logo no início, né? Então se desfaziam esses vínculos e acabava misturando as etnias, os idiomas, as religiões desses africanos para que eles não se estabelecessem novamente enquanto uma cultura unida, né? Então vejam que é uma expropriação cultural e identitária que se fazia com esses negros quando eles embarcavam, quando eles chegavam aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, a travessia, né? Então essa viagem de navio da costa africana para a costa brasileira, né, até o porto do Rio de Janeiro, ela durava em média de 30 a 45 dias. Obviamente, esses negros africanos que foram escravizados, eles eram tratados como uma mercadoria, né? E ficavam no porão desses navios para virem aqui para o Brasil. As condições de viagem eram péssimas, eram insalubres, né? A comida era pouca, havia pouca água, má condições de higiene, um calor muito forte no porão desses navios. Então, esses navios passam a ser chamados de tumbeiros, né? Para a gente pensar aí na questão da tumba, né? De um túmulo. Por quê? Porque grande parte desses africanos que eram embarcados para serem escravizados aqui no Brasil, eles faleciam, eles padeciam devido à falta de higiene, à falta de comida, né? O calor, as doenças que se proliferavam nos porões desses navios, e esses navios então passam a ser conhecidos como tumbeiros, né? Além das pessoas escravizadas, a carga incluía a roupa e alguns mantimentos, né? O número de pipas de água era pequeno para não ocupar muito espaço, né? O que é uma pipa de água, né? Um galão de água. Então, para não ocupar tanto espaço, eram colocados pequenos, né, poucos tambores de água para que pudesse colocar bastante negros para serem escravizados. Com isso, alguns escravizados bebiam a água do mar, água salgada, né, e eles acabavam adoecendo nesse processo e morriam, grande parte desses negros morriam nessa travessia do Atlântico da África para cá, por isso que esses navios são chamados de tumbeiros. Vamos fazer mais uma atividade aqui. Então, a viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava em média de 30 a 45 dias, conforme o lugar de partida e o de chegada. As condições de viagens eram péssimas, como a gente acabou de ver. A comida era pouca e de má qualidade. Em razão disso, os navios de transportes de pessoas escravizadas, eles eram conhecidos como. Vou deixar um tempo para que vocês respondam essa atividade e na volta eu trago a correção para vocês. Vamos lá?
pessoal? Então voltamos aqui com a nossa correção, né? Então, como que eram chamados esses navios que faziam essa travessia de 30 a 45 dias da costa africana para a costa brasileira, trazendo os africanos para serem escravizados aqui no Brasil? Então, esses navios eles eram chamados de tumbeiros, para lembrar, né, tumba, túmulo, devido ao grande número de africanos que morriam nessa travessia do Atlântico, da África para cá. Então aqui eu trago para vocês, está no livro de história de vocês, ali na página 184, essa foto aqui, né, essa representação do que era um navio negreiro. Então percebam que aqui embaixo ficavam as cargas, né, as pipas de água, daí mais acima aqui ficavam esses negros que viriam ser escravizados aqui no Brasil. Vejam aí que acorrentados, sentados nessas condições insalubres, pouco acesso à água, quase não tinha comida e as condições de higiene também, né? Então aqui é uma representação de um navio tumbeiro, que é essa representação aqui do Rugendas, que faz em 1930, também do que era esse navio tumbeiro, né? Os negros no fundo do porão, chamam essa pintura aqui do Rugendas. Então vejam que viviam, né, amontoados nessa travessia, não tinham acesso, né, à parte externa do navio, ficavam aqui embaixo, recebiam a água, a comida, que era escassa, que era pouca. Então, as condições de higiene não eram das melhores, né? Eram péssimas condições de higiene, o que fazia com que grande parte desses negros acabassem padecendo, morrendo nessa travessia, né? Eu tenho aqui uma tela do Cândido Portinari, desse artista brasileiro, que também vai pintar um navio negreiro, né? O Cândido Portinari traz esses tons mais escuros, né? Para lembrar aí que não havia uma condição ideal de vida. Então veja que ele utiliza aí os tons mais de terra, terrosos, né? Para trazer essa representação desse navio, né? Que não é uma coisa alegre, que não é uma coisa bonita, que eram esses navios negreiros aí que trouxeram os africanos para o Brasil ao longo do século XVI, XVII, XVIII, chegando aí até o século XIX. Trago um poema para vocês, né, do Heinrich Heine, e ele diz assim, ó: 60 peças barganhei, que pechincha, no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca, dei só aguardente, contas, latão, peso morto. Eu ganho 800% se metade chegar no porto. Então vejam que ele traz essa reflexão desses negros que vieram, então são negros lá do Senegal, como ele trata, né, esses negros como uma mercadoria, né, os músculos de aço, a carne é rija, né, dando essa de que eram negros fortes para o trabalho das lavouras, boa liga do melhor metal, né, então ele faz aí essa comparação. Em troca, o que ele deu em troca desses negros para serem escravizados? Ele deu aguardente, né, que é a cachaça. Contas, latão, peso morto, ou seja, ele comprou esses negros por um preço muito baixo. E ele diz que ele ganha 800%, né? Então olha o quanto que ele vai ganhar se metade desses negros chegarem vivos aqui no Brasil, para que a gente tenha uma dimensão do que foi esse tráfico de escravos para o Brasil, das condições que eles eram negociados, vendidos e tratados durante o período colonial. A partir dos estudos, vamos aqui nessa atividade, gente, a partir dos estudos realizados na aula de hoje, nos seus conhecimentos, como que era essa travessia dos africanos para o Brasil? Vamos escrever um parágrafo para que a gente possa, então, discutir, apresentar como eram as condições dessa travessia dos africanos para o Brasil. Vou deixar um tempo para vocês fazerem essa atividade e no retorno a gente discute. Vamos lá?
Pessoal, vamos fazer a correção da nossa atividade? Como que era essa travessia, né, dos africanos para o Brasil, essa travessia do Atlântico? Então a gente sabe que as condições elas eram precárias, né, eram condições insalubres, que não tinha alimentação para todo mundo, péssimas condições de higiene, né, o calor era um calor insuportável nos porões do navio, quase sem comida, e por isso que esses navios são chamados de navio tumbeiro, né, ou os tumbeiros que traziam esses africanos para o Brasil. A comercialização. Esses africanos, quando chegavam aqui no Brasil, e a gente viu que a principal porta de entrada dele era o Porto de Rio de Janeiro, eles eram destinados aos mercados do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, de São Luís, no Maranhão, eram examinados, avaliados e comprados, né, vendidos nesses mercados, que eram os mercados de escravos aqui no Brasil. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher para o trabalho na lavoura, por exemplo, e geralmente 3 vezes mais que uma criança. E obviamente que não se vendia às famílias, né? Eles separavam as famílias e vendiam esses escravos separadamente. Aqui eu trago uma foto para vocês do Cais do Valongo. O Cais do Valongo foi um cais onde se fazia a entrada de escravos no Brasil e agora, recentemente, né, quando passou por um processo de por um processo de modernização da cidade, quando eles foram aqui na praça, eles descobriram esse mercado de escravos chamado de Cais do Valongo, né, se tornando aí o mais antigo mercado de escravos aqui no Brasil. O que a gente aprendeu nessa aula, pessoal? Qual era a origem dos africanos que vieram para o Brasil, da costa ocidental e central, Guiné, Angola, né, Costa do Marfim. Vieram, então, dessas 2 regiões da África, que havia a escravidão na África antes da chegada dos portugueses, que era, né, e 4 principais motivos dessa escravidão: fome, guerras, a penhora humana que havia, e a travessia desses escravos, né, nos navios negreiros, essa viagem que demorava aí entre 30 e 45 dias para que chegassem aqui a bordo dos navios, que a gente passa então a chamá-los de tumbeiros, devido à alta mortalidade dos negros nesse navio. Na próxima aula a gente vai estudar essas etnias que vieram para o Brasil, né, um pouco da cultura, da identidade desses povos que vieram para o Brasil e esse processo de miscigenação que acontece com a chegada dos africanos aqui no Brasil. Um grande abraço do professor Paulo, quero mandar um abraço pessoal lá da região sudoeste do Paraná que me mandou mensagem, Pato Branco, Beltrão, um abraço para vocês, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!